Graça e paz, irmãos da Primeira Igreja Batista de Itaqui. Estamos aqui novamente à distância para compartilhar uma palavra com os irmãos, uma vez que a orientação é para que os cultos, para as aglomerações, eles continuem evitando as aglomerações e os cultos continuem suspensos. E como igreja, nós precisamos zelar, precisamos priorizar a saúde pública. Então, continuamos a compartilhar, a estar a palavra de Deus, mesmo à distância. Sabemos que em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos novamente para congregarmos, para celebrarmos em comunhão. E que mesmo à distância física, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos aproxima. É o Espírito Santo de Deus que nos torna um só. Essa é a garantia que Jesus nos deu lá no Evangelho de João, no capítulo 17, dizendo que assim como Ele é um com o Pai, Ele também é um conosco, e nós somos um com Ele. Então, em nome de Jesus, estamos distantes fisicamente, mas somos aproximados, somos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que fica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 44 ao 50. É a narrativa da defesa de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, que foi acusado de falar, blasfemar, de falar contra o templo e contra a lei de Moisés. Subornaram, assim como fizeram com Jesus, subornaram testemunhas para que levantassem falso testemunho contra Estevão. E Estevão então é levado a julgamento. E ele começa a sua defesa a partir de Abraão. Mas o que eu queria compartilhar com a igreja fica no versículo, a partir do versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44, diz assim, a partir do 44, diz: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar no descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Glória a Deus. Te convido a orar por um minuto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui lendo a Tua palavra. Pai, e que essa palavra venha a ser guardada no nosso coração. Que a Tua palavra, ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Que possamos mudar o nosso entendimento e as nossas atitudes, Senhor, pela ministração do Teu Espírito em nossas vidas. Assim nós oramos e consagramos, Senhor, esse tempo, consagramos, Senhor, essa mensagem e o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, duas coisas eu queria compartilhar a respeito desse texto. Duas questões. A primeira questão é sobre o templo. O templo que foi levantado. A palavra nos mostra que Deus havia ordenado que o tabernáculo fosse construído.
a tenda fosse construída. O tabernáculo era aquela tenda, né, que Deus dá todas as dimensões, todas as medidas. Deus mostra, diz exatamente como tem que ser cada detalhe. E essa tenda, né, o tabernáculo, ele andava com o povo. Quando o povo peregrinou para o deserto, aonde o povo ia, onde o povo parava, ele montava o tabernáculo. E ali estava a presença de Deus. E ali Deus se manifestava. O povo se movimentava, né, ia para outro lugar. E o tabernáculo era desmontado e o tabernáculo ia com eles. Aonde eles paravam, eles montavam o tabernáculo. Então era Deus com o povo no meio do povo. Quando surge o templo, né, essa relação muda. Porque então Deus passa a habitar no templo. Nesse sentido, Deus passa a habitar, comparando com o tabernáculo, Deus habita no templo. E o templo não é móvel. O templo é fixo. Logo, o que acontece? O povo passa a ir até a presença de Deus somente nas datas marcadas, em dias fixos. O povo passa a ir na presença de Deus, ou seja, ir até o templo somente nas festas, aonde eles peregrinavam até Jerusalém e até o templo, ou quando havia alguma necessidade específica de oferecer algum sacrifício. Mas aquela relação e Deus e o povo eram um só, aonde o povo ia, o tabernáculo ia e Deus tabernaculava, Deus estava presente no meio do povo, aquela relação não era mais a mesma. Porque agora Deus habitava no templo e o templo era fixo, não estava mais no meio do povo. E esse tema é um tema mais do que atual. Esse é um dos temas que nós estamos vivendo hoje. Hoje, eu digo hoje, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social. E o que eu queria dizer em relação a essa questão do templo é que, né, o templo ele não tem lugar dentro do cristianismo. Os irmãos podem se escandalizar talvez, mas o templo, esse lugar físico, ele não tem lugar dentro do cristianismo. Notem que o cristianismo ele vem a partir de Jesus Cristo. Se nós olharmos na história, tanto da perspectiva histórica, né, da história da igreja, nós vemos com os discípulos, com os pais apostólicos, aquelas pessoas, aqueles irmãos que andaram, que aprenderam com os discípulos, ali no primeiro século da igreja, segundo século da igreja, nós vimos que o templo não existia. Jesus não inaugurou templo, não formou templo, pelo contrário, nós vimos que, né, ele diz para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né, que Deus, né, onde ela pergunta, onde devemos adorar? No templo ou no Monte Gerazim, onde havia um templo, mas foi destruído? E Jesus diz, nem num lugar nem outro. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É nesse lugar, é no nosso coração que nós adoramos a Deus. Então Jesus não indica um lugar físico certo, um templo. E Jesus não dá nenhuma orientação para que seus discípulos construam um templo à parte de Jerusalém. Não, nós vamos formar um templo agora para os cristãos. Não há nenhuma orientação de Jesus, os discípulos não fazem isso, né? Como eu falei, os pais apostólicos não fazem isso. O templo vem a surgir na história da igreja lá em torno de 300 anos depois de Jesus, 350 se não me engano, né, com Constantino. Mas o templo, da perspectiva histórica da igreja primitiva, aquela igreja que nos serve de modelo, que nos serve de exemplo, não havia templo. Na perspectiva teológica também, o templo não tem lugar. Né? Não há, né, no Novo Testamento nenhuma indicação de que houvesse a necessidade de um templo. A igreja era de casa em casa. E é isso que o diácono Estevão está dizendo nesse texto, está dizendo na sua defesa.
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que nós temos hoje, o templo no qual nós nos reunimos, ele tem um único e específico objetivo: é congregacional. Ele é relacional. Ele tem a ver com a adoração em comunhão, né, de estarmos juntos, sermos corpo de Cristo. Essa é a função do templo, congregacional, adoração em comunhão, e nada mais que isso. O culto não é regra de fé e prática. Esse culto que nós temos domingo, que nos reunimos, ele não é uma regra de fé e prática confessional das igrejas. E haverá o tempo em que as igrejas serão fechadas, e virá o tempo em que os cristãos serão perseguidos, como já houve tempos assim, como há tempos assim, há lugares assim, países muçulmanos, países onde os cristãos são perseguidos, não há templo, não há culto da forma que nós estamos acostumados aqui, e eles nos são exemplo. Então, o que eu quero dizer é que o templo, como estrutura física, ele não tem lugar dentro do cristianismo. Ele surge, agora nós já vamos falar no segundo ponto, ele surge por obra do imperador Constantino. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. A igreja é uma estrutura organizacional. Hoje ela é cultural. Nós temos a necessidade do templo, da igreja, como estrutura física para organização. Mas o que eu quero dizer é que o templo, o culto no templo, ele não faz parte, ele não tem lugar no cristianismo, nem na perspectiva teológica e nem histórica. A igreja primitiva, ela subsistiu sem o templo, igreja nas casas. Jesus não nos dá nenhuma orientação, nem Paulo, nem Pedro, nem João, de que o templo fosse necessário a adoração em um templo cristão. Então essa é a primeira questão, e é por esse motivo, percebam bem que é por esse motivo que Estevão é apedrejado, porque ele diz que Deus não está ali. Você pode cultuar Deus lá no interior, lá no Matapi, lá no Tuparaí, lá no interior do Itaqui Grande. Você pode encontrar uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família reunida, prostrada em adoração, cultuando a Deus. E lá Deus vai enxergar. E como assim mesmo Deus pode olhar para a igreja hoje, olhar para um culto que está sendo realizado e não encontrar adoradores. Essa é a grande questão do templo. O templo é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração, um lugar que nós estamos reunidos para adorarmos em comunhão ao Senhor. E nada além disso. E uma outra questão que a palavra de Deus coloca nesse trecho é em relação à vontade de Deus e também em relação ao templo. Nós lemos ali que o que Estevão coloca de uma maneira geral é que o tabernáculo era vontade de Deus, porém o templo não era vontade de Deus. O que nós lemos diz que Deus ordenou a Moisés a construção do templo, que Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo. No entanto, Deus não ordenou a Davi que ele fizesse o templo. Se nós formos ler lá em Deuteronômios 28, lá capítulo 11, 12, nos diz perfeitamente, nos passa perfeitamente essa ideia, e diz claramente, Deus diz a Moisés, que transmite para o povo: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Então essa é a ordem de Deus, esse é o desejo manifesto de Deus. No entanto, quando nós lemos em 2 Samuel, capítulo 7, lá onde
traz o relato da intenção de Davi de construir o templo, a Bíblia fala que certo dia Davi no palácio, e se a gente se formos ler, né, se percebe que não há um planejamento, não é um pensamento que Davi vem, né, no seu coração, no seu entendimento, pensando, projetando. A Bíblia diz certo dia, ou um dia qualquer, né, lá num belo dia, Davi no seu palácio, vivendo uma vida boa, confortável, desfrutando de tudo aquilo que Deus havia dado, olha, né, eu estou interpretando da minha forma, olha e diz, eu, Davi, né, vivendo aqui no palácio, desfrutando de tudo, e o Deus de Jacó lá naquela tendinha, pobrezinho dele, desejo construir um templo para ele. Né? Então começa a palavra clara que quem tem o intuito, quem tem o desejo de construir, né, o templo é Davi. Não é. Então a diferença entre Deus tendo a vontade de construir, né, de fazer o tabernáculo e andar no meio do povo, e o desejo de Davi, ou seja, do ser humano, de fazer um templo para Deus. Contudo, nós sabemos que esse templo ele é construído. Nós sabemos que Deus diz, Davi, vamos fazer, mas tu não vai construir. Quem vai construir esse templo é Salomão. Mas o templo foi construído. E nós sabemos que, né, desde aquela época até hoje há muita briga por esse templo, né, muitas guerras para conquistar esse templo. Então nós vemos tudo, né, o transtorno que a construção desse templo trouxe. Foram várias disputas para conquistar esse templo. Mas então a grande diferença que nós temos nesse trecho, e que eu gostaria de compartilhar com a igreja, é a diferença entre a vontade de Deus e o que Deus permite. E esse trecho ele é bem claro quanto a isso. Estevão consegue, né, expressar, né, essa diferença, dizendo que o tabernáculo era a vontade de Deus, o templo era a vontade dos homens, mas mesmo assim o templo foi construído. Por quê? Porque a palavra diz que Davi achou graça na presença de Deus. Davi achou graça. Então Deus permitiu que Davi, ou que o templo fosse construído, mesmo que isso não fosse vontade dele, mas recebeu a permissão dele. E como isso é importante para nossas vidas. Como nós precisamos refletir sobre isso, sobre essa consideração. Será que o que tem acontecido na minha vida é permissão de Deus ou é vontade de Deus? Porque se é vontade de Deus, é 100% de certeza que vai dar certo. Agora, se for permissão de Deus, na grande maioria das vezes, dá confusão. Dá muita confusão. E isso nós precisamos aprender. Aprender a distinguir, aprender a ter discernimento, a discernir, né, a vontade de Deus e a minha vontade. Nem sempre aquilo que está dando certo na minha vida é vontade de Deus. Davi queria construir o templo, desejou construir o templo, e Deus, o templo será construído, fez a vontade de Davi. Mas a vontade de Deus era o tabernáculo. Então muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós planejamos algo que vem ao nosso coração, um desejo que vem ao nosso coração, nós começamos a pensar, a projetar,
e vamos para a presença de Deus, colocamos na presença de Deus. Deus, abre aquela porta, não, porque se aquela porta abrir, se aquele emprego vier, se aquele curso vier, Senhor, se aquele relacionamento, se aquela pessoa vier, Deus, vai ser tremendo. E às vezes isso acontece, Deus permite, mas não sendo essa a vontade dele. E aí, de repente, começa a dar confusão, começa a não dar certo, ou até mesmo começa a dar certo. A coisa vem, né? O relacionamento acontece, a porta se abre, acontece aquilo que eu pedi para Deus. Mas será que essa era a vontade de Deus? Será que era esse o caminho que Deus queria que eu tomasse? Isso é muito complexo. É muito difícil nós sabermos essa diferença entre a vontade de Deus e a minha vontade, sendo que eu corri para a presença de Deus e coloquei a minha vontade na presença de Deus. O que a Bíblia nos orienta numa situação como essa é o que diz a palavra de Deus: deixai-vos encher do Espírito Santo, mas vos deixai encher pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Ou seja, o vinho altera o humor, e aí eu começo a fazer coisas por emoção, e diz: não façam coisas por emoção, se deixem encher pelo Espírito Santo. Quanto mais eu me deixo encher do Espírito Santo, mais o Espírito Santo controla a minha vida, mais eu me afasto das coisas que não agradam a Deus, e mais eu me aproximo daquelas coisas que agradam a Deus. Quanto mais do Espírito Santo e menos de mim, mais longe das coisas que me separam de Deus, e mais perto de Deus eu fico. E mais perto de Deus, mais eu vou desejar as coisas que vêm de Deus. E isso me dá não uma garantia, mas uma luz, me dá um caminho, me dá uma certa certeza de que eu estou buscando a vontade de Deus. Que esse meu desejo, esse meu sonho, esse meu negócio, esse meu relacionamento, esse emprego, esse curso, não é apenas do meu coração, mas também é do coração de Deus. Por quê? Porque eu busco encher a minha vida das coisas de Deus. Eu busco na minha vida, a todo tempo, a todo momento, em todo lugar, fazer aquilo que agrada a Deus, andar conforme a vontade de Deus, buscar a presença de Deus. Eu busco intimidade com Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu rejeito aquilo que eu sei que não vai me edificar, e buscando isso, ou seja, me deixando encher do Espírito Santo, eu me aproximo de Deus e começo a desejar cada vez mais as coisas de Deus. E essa é a garantia que eu tenho, ou essa pelo menos é a direção que eu tenho, que o que eu desejo, que esse meu desejo é vontade de Deus. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter esse discernimento, que você possa saber fazer a distinção entre a sua vontade e a vontade de Deus. E que você busque fazer sempre a vontade de Deus. Busque fazer sempre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade é limitada. Eu sou limitado. O que é bom para mim amanhã pode não ser. O que eu acho que vai ser aquela coisa, aquele espetáculo, aquele sucesso, talvez não seja. Quantas vezes as pessoas se frustram? Quantas vezes se frustram em relacionamentos, em empreendimentos, em cursos, faculdades? Quantas pessoas tiram a faculdade e não se realizam com o seu curso? Quantos relacionamentos acabam com frustração? Porque, mas era de Deus. Na verdade não era de Deus. Era a minha vontade. Então que em nome de Jesus você possa se deixar encher pelo Espírito Santo. Você possa
deixar Deus trabalhar, deixar o Espírito Santo ministrar, que você possa começar a buscar mais de Deus, seguir a voz do Espírito Santo de Deus, e então você terá certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo fim de semana, um ótimo restante de domingo e uma semana abençoada, e que em nome de Jesus, em breve nós possamos estar celebrando juntos novamente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão.